Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje, a gente vai falar de vários assuntos importantes que interessam para o seu dia a dia. Nós acompanhamos um seminário sobre a indústria química, petroquímica e do plástico, promovido no consórcio intermunicipal do ABCD, por intermédio do deputado federal Wanderlei Sirac, que é quem nos dá a primeira entrevista falando a respeito dessa situação. Nós conversamos também nesse programa com o João Benjamin Parolin, diretor superintendente da Oxiteno, com o Marcos Antônio Demarque, diretor-presidente da L. Queiroz e também representante da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Falamos com outro executivo, Paulo Henrique Rangel Teixeira, que é superintendente da ABIPLAST, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, e do Sindiplástico, o Sindicato da Indústria do Plástico. Para ouvir o lado dos trabalhadores, nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, Paulo Lage, e falamos ainda com o vereador de Mauá, uma cidade que a arrecadação depende em 60% do polo petroquímico de Capoava. Conversamos com o vereador Wagner Rubinelli, do Partido dos Trabalhadores de Mauá. Ainda nesse programa, a gente mostra uma solenidade de assinatura de um termo de compromisso entre a Prefeitura de Santo André e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e conversamos com o presidente do TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori. Ouvimos rapidamente aí o prefeito Carlos Grana e também a sua assessora para assuntos da mulher, Silmara Conchão, a futura secretária da Mulher de Santo André. Antes de a gente ir para o intervalo comercial e começar este programa, eu tenho informações novas e importantes do Diário de São Paulo e do jornal Bom Dia. Eu, Joaquim Alessi, para me manter bem informado, leio todos os dias o Diário de São Paulo, edição ABCD. Diário de São Paulo com notícias da capital, do Brasil e do mundo, e o Bom Dia ABCD com as principais informações da nossa região. A inovação do Bom Dia e a tradição de 130 anos do Diário de São Paulo estão juntos para trazer muito mais jornalismo, serviços, esporte, notícias da TV e entretenimento. Nele você encontra também os melhores colunistas. Traz sempre promoções imperdíveis, como a atual, com peças de silicone que, para participar, basta você juntar 7 selos publicados diariamente no jornal e com mais R$ 8,90 você leva para casa uma das peças. São 12 peças diferentes, uma por semana. Eu já estou fazendo a minha coleção. Assine para ter maior comodidade ou compre nas bancas por R$ 1,50. Diário de São Paulo, jornal tem que ser diário. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, hoje a gente está fazendo uma inovação. Eu comecei a fazer a abertura do programa lá no saguão da Câmara Municipal, um saguão muito bonito, que tem uma escultura da minha amiga Marilda Dibble, uma escultura fantástica que já foi premiada na Europa e ela doou aqui para a Câmara Municipal, e vim completar essa chamada aqui na parte externa para mostrar a beleza desse jardim, dessa Câmara. Agora que vocês viram essa mensagem do Diário de São Paulo, do Bom Dia ABCD, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e aí sim começa o programa Joaquim Alessi. Até já! Eu me lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse para a gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Poste Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Poste Room, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro.
Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, agora eu converso com o idealizador da Frente Parlamentar em defesa da competitividade do setor químico, petroquímico e do plástico no Brasil, deputado federal Wanderlei Sirac, que promove esse terceiro seminário, um seminário bastante concorrido, com explanações muito enfáticas, muito contundentes, até cobranças mesmo, né? Trazendo todo o setor. Esse é o caminho para se ampliar. A gente já viu aí pelo material distribuído pela sua assessoria que o setor cresceu 8,5% em 2012, mas com um problema, cresceu também a importação. O que dá para tirar desse trabalho e avançar nesse processo em defesa da competitividade do setor? Então, hoje o nosso objetivo aqui é sensibilizar os prefeitos, sensibilizar os vereadores, sensibilizar a comunidade da região do Grande ABC. É o terceiro seminário no estado de São Paulo, né? Porque nós já fizemos no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Alagoas, Pernambuco, já visitamos diversas empresas do setor, as associações como a Biplast, a Biquim, a Bipec, a Biclor, para a gente conhecer mesmo os problemas do setor e mostrar a importância para o país, né? Porque não existe país forte, país desenvolvido sem uma indústria química, petroquímica e de plástico forte. A balança comercial poderá chegar a 30 bilhões de dólares esse ano. Mostra um crescimento enorme da demanda. Cada vez mais a cadeia produtiva tem aumentado. Por exemplo, aqui nós temos um setor automobilístico que é forte na região do Grande ABC, mas eles utilizam muito produtos plásticos, né, que a origem é o petróleo. Nós estamos preocupados com a reciclagem dos produtos, que já seria a quarta geração. Agora, o governo está tomando medidas, né? O governo da presidenta Dilma está tomando medidas como a redução do PIS e COFINS de 9,25% para 1%, o que é muito importante, é uma medida paliativa. Agora, nós queremos uma política pública de longo prazo. Na verdade, a política pública de longo prazo envolve também outros setores das indústrias, que é a questão dos portos, das rodovias, das ferrovias, a redução da taxa de juros, a redução da tarifa de energia elétrica, a redução da matéria-prima, principalmente aí do custo do gás, né? Até devido à concorrência com os Estados Unidos, do shale gas dos Estados Unidos, que é o gás de xisto, lá em torno de 2,5 a 4 dólares o milhão de BTU, enquanto que no Brasil varia de 10 a 12 dólares a mesma unidade comprada. Agora, o ABC, vamos falar aqui do ABC. O ABC, o primeiro polo petroquímico do Brasil está no ABC. Se não me engano, a primeira refinaria do Brasil é do ABC, que é a Recap, que fica em Mauá. Então nós precisamos fazer o arranjo produtivo local. O município de São Bernardo do Campo já chamou os empresários, os trabalhadores do setor. Santo André, o prefeito Carlos Grande vai chamar. Nós temos que chamar em Mauá, mas a verdade, nós estamos fazendo no consórcio, tem que ser chamado no ponto de vista do ABC. Uniu 7 prefeitos do ABC, uniu os vereadores, os empresários, os trabalhadores, os meios de comunicação social do ABC, que nós temos que ter uma política pública específica para o setor químico, petroquímico e plástico no ABC, que tende a avançar, senão nós vamos perder espaço, nós vamos perder competitividade para outras regiões, até porque o prefeito de São Paulo já vai chamar uma atividade só com o setor plástico. Então é importante que os prefeitos do ABC abram um olho para isso, senão nós vamos perder. Eu, inclusive, defendi aqui a criação do Instituto do Plástico no ABC, vinculado à Universidade Federal do ABC, ou mesmo à Fundação Santo André. Muito importante esse trabalho empresa-universidade, como já foi dito aí pelo pessoal que conhece o assunto, né? Que nós como é que está isso? O pessoal já topou fazer? Está em estudos? Como é que está? Olha, eu tinha feito um estudo já em 2007, né? Eu visitei a Universidade de Lyon em 2007, na época também trabalhei junto com a Biplast. Então já existe estudo, agora precisa ser reformulado. E nós precisamos ver qual é o interesse da universidade, porque o interesse dos empresários, se você observou pelas palestras aqui, existe esse interesse dos empresários brasileiros do século XXI, não são os mesmos da cultura do século XX. Né? Eles querem fazer pesquisa, inovação, porque se quiser concorrer no mundo, tem que inovar e tem que ter novos produtos, senão não vai conseguir
concorrer. E tem que aproveitar esse gancho para crescer ainda mais. Hoje o setor gera cerca de 38, 39 mil empregos na região, né? Tem espaço para crescer, para gerar mais emprego qualificado, né? Que a gente viu na palestra aí da Abiquim, da Abiplast, são empregos bem remunerados, mas que exigem uma formação. Isso vai ao encontro dessa necessidade da universidade e também de gerar melhores condições de trabalho para o pessoal da região, né? Olha, sem dúvida nenhuma, mas além de gerar emprego, vai gerar renda para a região e vai gerar financiamento para a prefeitura. Porque se a prefeitura, a gente reclama tanto do serviço de saúde, serviço de educação, de obras de infraestruturas, da manutenção da cidade, ela precisa o quê? De tributos. Tá? E quanto mais empresas na região, ela tem capacidade de maior financiamento dos serviços públicos na região do Grande ABC. Por exemplo, a cidade de Santo André depende, 35% do repasse de ICMS depende desse setor, e Mauá 60%. Então, se você tem uma indústria mais evoluída, além de gerar emprego e gerar renda, vai gerar também financiamento do poder público para que ele possa investir nos serviços sociais. Deputado, parabéns pela iniciativa e conte com o programa para divulgar sempre. Eu agradeço. Ok? Não, isso aí é importantíssimo o que eles estão fazendo aqui. A gente até agradece. Às vezes a gente... Mas agora... Eu sou sincero, eu estava assistindo as palestras, assisti as 3 palestras, o presidente da L. Queiroz, que foi presidente da Ródia, né, o Marco Demarque, o Parolin, da Oxiteno, o representante da Biplast aqui, né, superintendente. Olha, é uma discussão, às vezes você vai em algum seminário, um negócio, e usando o termo bem popular, fica aquele chove, não molha, aquele papo furado. Aqui não, aqui o pessoal veio preparado, veio com ideias. São pessoas altamente capacitadas. Inclusive, nós temos a nossa assessoria, o Zunheda, ele foi assessor aqui junto na época do Celso Daniel, quando montou o grupo de trabalho aqui no ABC, né? Então, no geral, quando você faz reunião com deputados, reunião no parlamento, eu tenho feito diversas reuniões, então aquele entra e sai de deputado, né? O cara fala, vou dar uma passadinha, achando que é só discussão política. Agora já estão reivindicando, ô Sirac, traz o Zunheda lá da Maxiquim para dar uma palestra para nós e tal, com mais tempo, porque então as pessoas estão começando a entender que essa frente é diferente das outras. Essa aqui não é só para feijão com arroz, não é só para inglês ver, não. E tivemos conquistas, né? Isso é importante. Nós temos a parceria aí do pessoal do Ministério da Indústria e Desenvolvimento Econômico, né? Aí nós temos que convencer, inclusive, o Ministério das Minas e Energias, que é o ministério que nós temos mais dificuldade, até porque eles são responsáveis pelo setor de gás, setor de petróleo, e eles também são altamente capacitados. Tem da Fazenda, então ali existe um embate entre a Fazenda, Minas e Energia e o MEDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E a coisa está andando, né? A presidente Dilma tem visto o setor com muito carinho, a Casa Civil. Então nós estamos ali trabalhando, mas nós não ficamos lá criticando ou elogiando o setor, né? A gente sempre fala, não existe país forte, não existe país desenvolvido sem uma indústria química, petroquímica e plástico desenvolvida. E mais do que isso, nós queremos uma indústria integrada com outra indústria. Por exemplo, se você pegar a Coreia do Sul, eles não produzem uma gota de petróleo, se não me engano. E eles têm uma indústria, eles estão na frente do Brasil nesse setor. Agora, por quê? Porque a câmera que está nos filmando aqui, o microfone, o celular, os computadores, os produtos eletrônicos que eles fabricam, depende desse setor. Então, eles acabam empregando lá mesmo, porque o objetivo deles é exportar os produtos eletrônicos. Então, tem que ter uma indústria integrada. É isso que nós queremos fazer e trabalhar, para ser orgulho nacional. Ela está em todos os setores, está em todos os setores, está em tudo. Como disseram os representantes, química é vida. Eu acho que aí está a importância daí. Obrigado. Água, né? Como é que nós ia ter água potável sem química, né? Sem um cloro, né? Tá certo. Deputado, parabéns mais uma vez. A gente vai falar mais vezes aí. Não, que isso? Esse foi o deputado Vanderlei Sirac, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade do Setor Químico, Petroquímico e de Plásticos no Brasil, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente continua por aqui, cobrindo esse seminário importantíssimo para o desenvolvimento não só do Grande ABC, mas do Brasil como um todo. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina.
Porsche Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Rum. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesse seminário sobre a competitividade da indústria química, petroquímica e plástico do Brasil, eu converso com o João Parolin, da Oxiteno, que proferiu uma palestra aqui nesse momento, falou das dificuldades do setor, cobrou inclusive um posicionamento do governo que anunciou, né, a desoneração do PIS e do COFINS, mas ainda não foi publicado. Como é que é a situação da indústria química e petroquímica hoje no Brasil? Olha, nós já estamos nesse diálogo com o governo há um bom tempo e o governo está sensibilizado, publicou um pacote de medidas para melhorar a competitividade, especialmente no que diz respeito às matérias-primas, e agora nós estamos aguardando somente a publicação final desse pacote, a entrada em vigor, para que isso ajude a resgatar um pouco a nossa competitividade e que a gente possa voltar a pensar em investir e retomar a atividade normal da indústria. A gente sabe que principalmente aqui na região do Grande ABC, e a gente viu os números apresentados aí do desenvolvimento do setor, inclusive acima do crescimento do próprio país, obviamente enfrenta um problema sério com a importação, né? Porque o mercado aí nesse ponto acaba não sendo tão interessante. Essas medidas, elas devem contribuir para o investimento e também para a geração de empregos? Com certeza. Com certeza. E o pacote ele tangencia diversas atividades, desde a inovação, novos investimentos e, para os investimentos já implantados, uma melhoria de competitividade a partir da desoneração das matérias-primas. Obrigado pela entrevista, até a próxima oportunidade. Esse foi o João Parolin, da Oxiteno do Brasil, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, agora nós conversamos com o diretor superintendente da ABPlast, Associação Brasileira da Indústria Plástica, Paulo Henrique Rangel Teixeira. Acertei o nome? É um nome comprido, né? Comprido. Nome de antiga. Teixeira, a tua palestra foi bastante interessante, você colocando essa questão. Há muitos anos se fala no APL do plástico aqui em Santo André. Avanços já foram conquistados, mas ainda tem muito a ser feito no setor, né? Qual a tua análise hoje desse momento da indústria do plástico? Olha, especificamente na questão aqui do APL do ABC, eu acho que tem que retomar algumas questões, que é você começar a voltar ao princípio básico, que é trabalhar com gestão e trabalhar sobretudo em cooperação. Acho que isso é importantíssimo. E uma outra coisa é mostrar para essas empresas que a gente tem um novo modelo de negócio, tá? E que ele é muito baseado em confiança. E quando eu falo em confiança, não é confiança entre as empresas, é confiança nas instituições. Eu estou falando aí confiança no governo do Estado, confiar no SEBRAE, confiar nas FATECs, nas associações, porque são nesses lugares que você tem um espaço em que você consegue dinamizar discussões e aprendizados. E mudar modelo mental é com aprendizado, e aprendizado por interação. Correto. Bom, a gente viu aí pelo balanço apresentado que o setor cresceu muito, né? De uma forma geral, em 2012, 8,5%, poderia ter crescido até mais, mas também teve muita importação. Esse é o grande nó aí da questão. Hoje, eu estava lendo pelo material até distribuído aí pelo deputado Vanderlei Sirac, dos dados do CAGED, o número de empregos, a maioria dos empregos
Se você pegar setor químico, petroquímico e plástico, é do setor plástico. Você falava do inovar alto e o pessoal também já fala no inovar peças, que tem muito a ver com o trabalho de vocês. Você acha que, apesar das dificuldades, apesar dos tropeços, o caminho está sendo seguido de uma forma correta? É por aí mesmo? Sim, eu acho que a gente tem a inovação, é um caminho importantíssimo. O setor público tem que estar atento a esses apoios às empresas para inovar. E agora tem uma outra questão que é o mais correto, é o setor transformado plástico, que realmente gera emprego. Empresas que estão localizadas num grande polo, que é aqui no ABCD, e num setor que é um setor que tem impacto muito grande em toda a economia, que é o setor de automotivo. E aí, quando eu estou falando da Autopeças, ele é quem alimenta o setor automotivo, que vai gerar uma série de outras externalidades, desde mais geração de emprego como arrecadação de impostos. Então, acho que esse é um gol do governo em focar nesse setor, porque ele tem implicações muito grandes para a economia e para a sociedade. Tá? A gente vai ter que falar mais vezes aí. Hoje uma entrevista rápida, conversando com todo mundo. Parabéns pelo teu trabalho e até uma próxima entrevista, viu? Fico à disposição. Esse é o Paulo Henrique Rangel Teixeira, diretor superintendente da Abriplastic, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e aqui no seminário da indústria química, petroquímica, do plástico, seminário da Frente Parlamentar, presidida pelo deputado Vanderlei Sirac, eu converso com o vereador Wagner Rubinelli, do PT de Mauá. Primeiro, obrigado pela entrevista, meu amigo Wagner Rubinelli, e é sempre necessário, principalmente para Mauá e Santo André, discutir essa questão do setor químico, petroquímico, do plástico, e alguns resultados já vêm sendo obtidos. Falta, lógico, como eles estavam reclamando aqui agora, publicar a decisão do ministro da desoneração do PIS, COFINS. Como você vê a situação desse setor para a cidade de Mauá? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, meu amigo Joaquim Alessi, parabenizar o programa que tem prestado um serviço muito importante para a região do Grande ABC e para São Paulo também. Joaquim, eu acho de fundamental importância a primeira iniciativa do deputado Vanderlei Sirac de criar a frente parlamentar em defesa do setor químico, petroquímico e plástico. E por quê? Porque quando você cria essa frente parlamentar, você já começa a estabelecer um diálogo para ver quais são as necessidades desse setor, quais são os anseios aqui da nossa região em torno desse setor e o que esse setor nos traz de benefício. Bom, primeiro, o que a gente observou hoje aqui no seminário é que nós sofremos uma concorrência desleal de outros países. Por exemplo, a China, que tem uma mão de obra quase que escrava e que vem competir com o nosso setor químico, petroquímico e do plástico numa condição desleal. E nós temos também aquela competição, Joaquim, interna, que nós verificamos aqui no seminário, que é justamente por conta dessa guerra fiscal, que é uma discussão importante, que não é possível que alguns estados zerem o ICMS para poder levar indústrias daqui do ABC para outros estados, de São Paulo para outros estados. Então, Vanderlei Sirac e a Frente Parlamentar, quando trava essa discussão, ela está defendendo o emprego de milhares de trabalhadores aqui da região do Grande ABC. Ela está defendendo a manutenção do parque industrial químico, petroquímico e do plástico aqui na nossa região. Então é fundamental esse debate, é importante que cada cidadão preocupado com a região do Grande ABC, cerre fileiras em torno desse debate que está sendo feito pelo deputado Vanderlei Sirac e pelos demais deputados da Frente Parlamentar. Estão todos de parabéns, meu amigo Joaquim Alessi, a imprensa que veio hoje aqui, o seu programa que tem uma importância fundamental para todos aqui do Grande ABC, porque informa, o seu programa é um programa que informa, que faz com que o cidadão saiba o que está ocorrendo de importante. Então eu quero dizer que foi o passo inicial e que a Frente Parlamentar está de parabéns, mas vamos continuar esse trabalho. Ótimo. Vereador, nós vamos falar mais vezes. Eu preciso ir lá na Câmara de Mauá falar das demandas, do mandato, mas isso fica para um próximo programa, a gente vai conversar. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, amigo. Um abraço a todos os telespectadores. Esse é o vereador Wagner Rubinelli, do PT de Mauá, que conversou com você. A gente continua por aqui cobrindo esse seminário. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores.
para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Porsche Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Porsche Room, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Room. Isso é importante porque ele vai desonerar a primeira e a segunda geração da petroquímica, e isso tem então reflexo na competitividade diretamente, né? E é um imposto, como eu comentei aí, é um imposto, o PIS e COFINS não existe em outro lugar do mundo. Então, na verdade, isso não é um protecionismo, é só recompor uma situação de competitividade da indústria brasileira. Então, muito bem-vinda a medida, ela só tem que acontecer. Eu acho que esse senso de urgência nós temos que passar, porque realmente, como nós mostramos, a indústria química vive um momento de bastante dificuldade, perdendo espaço no mercado brasileiro, né? O que nós precisamos no Brasil é fazer com que vamos dizer, os nossos projetos de gás acelerem, mas não precisa ser gás de xisto brasileiro. Pode ser o gás mesmo do pré-sal, para que haja gasodutos que distribuam rapidamente e em vários lugares esse gás oriundo do pré-sal. Cuja boa notícia, eu ouvi dizer, é que o gás associado à exploração do petróleo do pré-sal, ele é maior do que foi inicialmente esperado. Primeiro, matéria-prima. Nós precisamos ter disponibilidade de matéria-prima em contratos de longo prazo. Ninguém investe numa indústria tão capital-intensiva quanto a indústria química se não tiver 15 anos de contrato a preço internacional, né? Então isso vale tanto para o derivado da nafta quanto para o gás. Segundo lugar, é a questão de desoneração. Toda a parte tributária ela é complexa, distorcida e alta, como eu falei, são as 3 coisas, né? Complexa porque é difícil até pagar o imposto, de tão complicado que é. Distorcida porque você tem todas essas questões de guerras fiscais estaduais e tudo mais. E elevada porque nós pagamos um valor elevadíssimo. O PIS que eu fiz, por exemplo, é uma invenção brasileira, agora sendo retirada, ótimo, né? Depois, o terceiro é a questão de infraestrutura. Então, falta a questão, os portos, ferrovias, eu digo, porto, ferrovia e gasoduto, são as 3 coisas que mais influenciam na indústria química. Então, porto, não preciso falar como está a situação dos portos brasileiros. Ferrovia, simplesmente elas se negam de transportar produto químico. Então, o mundo inteiro transporta produto químico por ferrovia. Nós transportamos no passado. Se for olhar as indústrias do ABC, que estão na linha da Santos Jundiaí, tem entrada de vagões, mas não servem para nada. E esse produto, que é um transporte barato, foi substituído pela ineficaz e caro transporte rodoviário que nós temos hoje em dia, que também as estradas estão esburacadas. Então, e gasoduto, onde chega o gás? Em pouquíssimos pontos. Então, nós precisamos, basicamente, esses 3 aspectos. Eu acho que a questão de juros, eu já comentei, tem um movimento positivo, mas é importante não perder a perspectiva de que o juro ainda é alto no Brasil. E a questão do incentivo à inovação e ao investimento. São incentivos que precisam ser feitos para que a inovação seja destravada, seja fácil de ser recuperada. Por exemplo, no ano em que eu dou prejuízo, eu não posso usar um incentivo do governo para a inovação.
Justo naquele ano que eu estou dando prejuízo, como eu não dei lucro, eu não posso usar incentivo. Então essas coisas precisam ser resolvidas. Eu acho que resolvendo, a gente na indústria química, para que a indústria química brasileira cresça, a gente só não pode tropeçar no nosso próprio pé, que é o que está acontecendo hoje. Então, resolvendo essas coisas, eu tenho certeza que o consumo está aqui e, como eu disse, a matéria-prima em abundância, seja de origem fóssil, né, o pré-sal, por exemplo, ou seja de origem agrícola, que a nossa agricultura é forte. Nesse sentido, agora faz um ano que a Frente Parlamentar foi instalada e está atuando. O senhor acha que ela trouxe ganhos produtivos e pode trazer ainda mais? Não, o projeto Plano Brasil Maior, ele foi anunciado em agosto de 2011. Nós, faz um ano que entregamos para o governo tudo que a gente achava que tinha que ser feito. A primeira medida que começa a ser realidade é agora, levou um ano. A Frente Parlamentar é mais recente que isso. A Frente Parlamentar, eu acho que ela vem, ainda não eu acho que ela talvez ainda não tenha dado frutos tão imediatos, mas ela é fundamental porque a pressão só pode vir da população de um modo geral. E o Congresso é quem nos representa. Então, é perfeito. Eu acho que a movimentação do deputado Wanderlei Sirac tem sido muito positiva. Ele se dedica muito a isso e está ganhando cada vez mais adeptos no Congresso. Nós vamos estar aqui daqui a umas semanas no Congresso falando, vamos estar lá falando exatamente esses temas para que as empresas, a sociedade veja a indústria química como uma grande aliada no desenvolvimento econômico do país, que é o que ela é. Como eu mostrei para vocês, todos os países ricos, eles são também os primeiros na indústria química, não é uma coincidência. Falta regulamentar o gás, né? Então, a lei do gás está aí, 2008, até agora a Agência Nacional do Petróleo, eu não sei de quem é isso daí, porque um fala que a Agência Nacional do Petróleo fala que é do Conselho Nacional, não lembro exatamente o nome. O Ministério fala que não, tá? Bom, em suma, um joga para o outro, não foi regulamentado, o gás, matéria-prima, é tão caro quanto o gás combustível e isso faz com que indústrias fechem, né? Esse foi o Marco Demarque, presidente da L. Queiroz, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Muito bem, amigos telespectadores, e para encerrar essa reportagem aqui, a gente tem que falar com quem diretamente atua nesse setor, vive essa realidade, a realidade do trabalhador químico aqui do Grande ABC, e eu converso com o presidente do Sindicato dos Químicos, Paulo Lage. Paulo, você foi bastante incisivo na tua colocação, dizendo o seguinte: falta investimento para a região, falta área da região, como é que a gente vai fazer para ter inovações, investimentos, novas oportunidades, não só para o trabalhador. Você citou lá que Mauá, 60% da arrecadação vem do setor químico, petroquímico aí. Se você não tiver empresas aqui,
As cidades também perdem, a saúde, a educação, tudo isso. Esse é o balanço que você faz desse momento do setor químico aqui na região? Na verdade, assim, já vem há alguns anos fazendo um estudo aprofundado do setor, né? As dificuldades que as empresas enfrentam, os trabalhadores. E nós identificamos algumas coisas que nos preocupam muito. Primeiro, a área para a indústria se instalar. Nós temos metade da região em área de manancial. As indústrias químicas precisam de grandes terrenos, porque ela constrói hoje e pensa em investimento para próximos anos, né? Então ela precisa de áreas para questão de tratamento de água, uma série de outras coisas. Essas são as dificuldades. A outra que é mais preocupante, que encontrando a área, é o preço que se cobra, não só pela compra ou venda de um terreno ou de um imóvel, e do aluguel também. Nós temos inclusive conversado com o poder público, e precisamos uma hora chamar aqui as imobiliárias da região e consultar por que está esse preço altíssimo por metro quadrado de terra. Um outro problema que nós temos identificado, que é um problema difícil de resolver, que é uma disputa entre a questão imobiliária e a questão industrial. Ou seja, você pega um empresário que já está com dificuldade financeira, com dívida, chega uma grande construtora e oferece X pelo terreno, simplesmente o cara vende, se constrói um prédio, aqueles empregos vão embora. Então, assim, esses são fatores que a gente tem identificado e que nós queremos debater muito com o poder público, haja visto que o próprio setor diz que o ABC não terá grandes investimentos no setor químico. Agora, ele pode ter em pequena e média empresa. E essa empresa, que a nosso ver, nós podemos ter grandes oportunidades para a questão da qualificação profissional e bons empregos. Então, o grande debate que a gente está fazendo é isso. Esperamos ter êxito nesse debate. Você até falou na sua palestra que você incentiva as pessoas a estudar química, né? Que com certeza há a possibilidade de você ter bons empregos com bons salários, mas você colocou um dado preocupante. Ao mesmo tempo em que a gente vê esse balanço de que o setor cresceu 8,5% em 2012, faturou 176 bilhões de dólares e tal, mas poderia ter crescido mais se não tivesse a concorrência direta da importação. Hoje tem cerca de 40 mil trabalhadores na tua base aqui, mas uma rotatividade exagerada. O balanço que eu vi do CAGED aí fala em 19%, você falou 30%. Isso é extremamente preocupante. Quer dizer, ao mesmo tempo em que você mostra essa preocupação com a empresa do setor, de lutar para que ela tenha mais condições, acho que também os trabalhadores esperam uma contrapartida, que é uma revisão nessa política de recursos humanos, é isso? Tem uns negócios que é meio... que assim, você faz conta, você analisa e não chega a um denominador comum. Por exemplo, se está tendo emprego, se está tendo superávit de mão de obra, como é que tem rotatividade? Como é que tem o país ainda batendo o recorde de pagamento de seguro-desemprego? É meio contrassenso isso. Então, aí tem algumas coisas que é interessante. Por exemplo, tem uma lógica empresarial, que não são todos, quero deixar claro aqui, que o pagamento da multa por demissão, que passa de 40% para 50%, encarece. Como ela encarece, a mão de obra ela tem que ficar um período só na empresa, ou seja, 3, 4 anos. Depois que passou de 3, 4 anos, no 5º ano já começa a ficar caro. Então, demite. Esse é um fator. Um outro fator são a questão das oportunidades do empresário pagar menos. Então, tem um aumento, o sindicato faz uma negociação coletiva, ganha lá 2, 3% de aumento real, passou o período, demite, contrata, em média, 16% menos. Né? Então, assim, E tem um outro dado que é interessante também, que é o outro lado da moeda, que é o trabalhador que está passando por essa dificuldade, tem emprego no mercado, ele mesmo pede para sair para procurar um emprego melhor. Então, também tem essa rotatividade. Então, são fatores que, se você não analisar e debater profundamente, é inadmissível. Setores, por exemplo, transformação em plástico, com 30% de rotatividade. A média que o CAGED fala é 19%, mas tem setor muito mais que esse, tem um pouco menos. Mas a média seria 5%, 6%. A média está alta. Né? Então, assim, nós queremos debater isso com segmentos. O setor químico já aceitou debater, até porque a rotatividade é baixa mesmo. Agora, o setor farmacêutico está alto, o setor de transformação está alto, o setor de cosmético está alto, a rotatividade. Se isso não acontecesse, o número de trabalhadores aqui na região poderia chegar a 60 mil
posto de trabalho rapidamente. 50% mais do que o atual. É 50% mais. E é isso que nós queremos fazer. Não dá para o sindicato pegar a bandeira, sabe, do desenvolvimento, da questão da desoneração, pressionar o governo para lançar um regime especial do setor e os empresários também não olhar do outro lado e também ter as contrapartidas sociais. É isso que nós vamos cobrar agora nas próximas reuniões. Tá ótimo. Paulo, a gente vai falar mais vezes. Tenho muita coisa para discutir com você. Obrigado por essa entrevista e até uma próxima. Tá bom, eu que agradeço, um grande abraço e vamos nos ver mais vezes sim. Tá ótimo. Esse é o Paulo Lage, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, que falou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, em 1 minuto e meio a gente está de volta. Até já. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Converso com o desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador, eu queria que o senhor falasse da importância da assinatura desse termo de compromisso com a Prefeitura de Santo André aqui no Fórum. Olha, é de suma importância. O Tribunal de Justiça está trabalhando incessantemente, incansavelmente, para mudar essa cultura de que a mulher merece um tratamento inferior. Isso não tem cabimento, não tem o mínimo sentido. A mulher merece o nosso maior respeito por ser mãe, por ser a formadora de lares. Em regra, é a mulher quem forma o próprio homem. Então nós temos que ter respeito, tem que haver dignidade. E o Tribunal de Justiça está empenhado já há muito tempo, nós já assinamos um convênio, inclusive um grande convênio no Tribunal, com a Prefeitura da Capital, com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, com a Ordem dos Advogados, Ministério Público, enfim, todos os segmentos, a Defensoria Pública. Esse convênio foi o primeiro dali, e em seguida nós já partimos para as cidades, as cidades que firmarão esses convênios, começando aqui por Santo André. É emblemático que a gente comece aqui por Santo André, que é uma cidade que tem muita projeção, né, no Estado e que está nacional, e dizer que o Tribunal de Justiça mostra a sua face, é a face que combate a violência contra a mulher. Porque o tribunal não pode admitir, nós temos aí as varas regionais de violência contra a mulher, nós estamos aí fazendo convênios, inclusive com a própria Polícia Civil, com a própria Polícia Militar, com a própria sociedade em si, os CIPs, para tentar realmente, incessantemente, mudar essa cultura nefasta que é realmente o tratamento desigual e o tratamento violento contra a mulher. Obrigado, desembargador. Esse foi o desembargador Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. E agora a gente acompanha uma coletiva do prefeito Carlos Grana. Vou tentar chegar aqui mais perto para ouvir o que ele está falando com os colegas jornalistas. O conjunto da população da cidade de Santo André, mostrando para as mulheres os seus direitos e também atuando no que se refere a tomar medidas preventivas, na medida em que a comunidade, através da sua informação e do sigilo das informações, nós possamos acionar o sistema judiciário, sistema policial, sistema, na verdade, de segurança, não policial,
sistema de segurança através da Polícia Militar, Polícia Civil e a própria Guarda Municipal da cidade. Já houve um diálogo com o seccional para melhoria nas delegacias da Já mulher? houve, já estamos empenhados em proporcionar aqui na cidade melhores condições para a Delegacia da Mulher em Santo André. Mas que tipo de melhoria? Melhoria, o espaço físico, atendimento assistencial, psicossocial, ou seja, melhorar o conjunto de atendimento, não que ele seja ruim, mas nós estamos já tomando medidas muito imediatas para a gente melhorar a delegacia de Santo André. Isso envolve reformas, então? Reforma, melhoria, mudança. Nós vamos, muito em breve, estar apresentando um novo, provavelmente um novo local para a delegacia de mulheres de Santo André. Ações semelhantes que nem a Cidade de Paz e São Bernardo será implantada aqui em Santo André? Com certeza, essas experiências estão sendo bem sucedidas, né? Nós temos aqui a Mulheres da Paz, acabamos de formar um grupo de 200 novas mulheres, de janeiro até agora o mês de março. A ideia é essa, é de continuar investindo nesses programas que disseminem a cultura da paz. A formação da Secretaria de Proteção às Mulheres, isso vai ajudar nesse programa? É uma secretaria dos direitos das mulheres. Isso, que é a Silmara. Isso, exatamente. É com certeza uma estratégia de colocar a ação de combate às desigualdades entre homens e mulheres, que é um dos desafios que nós consideramos prioritário na nossa estratégia do mandato, é a secretaria ser um instrumento importante e dar essa condição de secretaria para essa ação com as mulheres. Essa secretaria Da força, né? Da força, da destaque e não ser apenas, que também já é importante, mas não apenas uma diretoria. É uma ação pioneira aqui no ABC, né? Que ainda não sei essa secretaria. É o exemplo que já está sendo também tratado com o prefeito Haddad em São Paulo, que já inclusive enviou, o projeto foi aprovado em primeira votação lá na Câmara Municipal, que é a criação da Secretaria da Mulher. E daqui de São André, quando você pretende mandar para Câmara? Muito em breve. O que é breve para você? Breve é menos de 3 meses, né? E mais de um dia. E como que tá? Como que tá É essa mais de um dia e menos de 3 meses. Eu vou. Como tá essa reforma Eu vou, já estou combinado com ele. Como que tá a elaboração dessa reforma administrativa? Está no âmbito interno ainda. Como eu disse, a gente quando está fora do governo tem algumas opiniões. Ao entrar no governo a gente percebe que talvez é necessário que haja mudanças de opiniões. Por isso que nós estamos, antes de enviar para a Câmara, a gente afinar bem a opinião do Executivo. E você pretende fazer um diálogo com a Câmara? Pretendo previamente dialogar com o conjunto dos 21 vereadores e vereadoras. Qual vai ser a atuação da Prefeitura sobre a violência das mulheres? Quais são as principais ações? Eu acho que esse termo de compromisso, né, de cooperação com o Judiciário já é um passo gigantesco. É a primeira cidade do estado de São Paulo. Da nossa parte, estamos equipando e criando as condições para ter equipamentos públicos para dar um atendimento e uma atenção, em primeiro lugar, na prevenção e, no segundo momento, se necessário, também no atendimento e no acolhimento dessas mulheres que foram eventualmente vítimas de violência doméstica. Prefeito, o governo pretende fazer uma nova oferta de reajuste salarial ao funcionalismo? Estamos negociando. Mas né? hoje vai ser feita uma nova... Eu não sei quem está dirigindo diretamente essa negociação, é o Antônio Leite. Mas ele sabe a opinião do governo, o governo está tentando equacionar, está querendo equacionar uma proposta que componha aí e seja de bom grado, tanto para o funcionalismo como também com a possibilidade do executivo. Qual a importância do evento para a cidade? Maravilhoso. Santo André ser a primeira a consolidar um convênio como esse é voltar a ter protagonismo, pioneirismo, que é o que sempre Santo André perseguiu e teve no passado. Nós só estamos apenas recuperando. Eu estava no quintal almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido.
Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, depois de ouvir o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, depois de ouvir o prefeito Carlos Grana sobre essa assinatura desse termo de acordo entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura, nada melhor de ouvir quem entende do assunto. E ouvir uma mulher, né? Porque já que a gente está falando de Lei Maria da Penha, eu tenho a honra e a satisfação de entrevistar a Silmara Colchão, que hoje é assessora de gabinete, mas assim que for aprovada a reforma administrativa aí, vai ser a secretária de Políticas para as Mulheres de Santo André. Silmara, qual a importância desse termo de acordo firmado, a primeira cidade a firmar esse acordo com o tribunal para essa campanha de compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha? Eu acho que Santo André, ela faz história de novo com esse dia de hoje, dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher, né? Isso. Existe uma data hoje especial também. E Santo André, de novo, marcando essa história de avanço. Também tivemos muitos retrocessos, mas hoje é um dia muito especial que aproxima toda a sociedade civil organizada, o movimento de mulheres, com o judiciário, pelo empenho das juízes que a gente tem. Que bom que a gente reassume o governo e agora com uma parceria com o judiciário, onde a gente tenha mais possibilidades de reorganizar toda essa rede necessária para a proteção das mulheres em situação de violência. E Celso Daniel, acho que marcou a história em 89, quando criou a primeira assessoria dos direitos da mulher, né? E agora o nosso atual prefeito também com dinamismo e com coragem, diz para toda a sociedade que a desigualdade entre homens e mulheres deve ser levada em conta como objeto de ação governamental. E isso não é sem luta das mulheres aqui de Santo André, que há mais de 20 anos estão organizadas e reivindicando para que esse organismo tivesse status de primeiro escalão no governo. Então, e se der tudo certo, acho que vai dar, não tem porquê. Logo esse projeto vai estar na Câmara. O prefeito acabou de falar aí que em breve espaço de tempo, que pode ser de no máximo 3 meses, mas estou achando muito tempo, tem que ser menos de 3 meses aí, para que essa secretaria seja definitivamente implantada e através de um convênio desse e de outras ações de projeto de administração que você tem, que eu já conheço, com certeza a gente pode ter uma política pública voltada para a mulher mais efetiva, né? Com certeza, até porque não é um projeto bom só para as mulheres. A gente tratar as mulheres, tratar essas desigualdades, acho que a gente fortalece as comunidades, acho que a cidade fica melhor. Isso vai ser bom para as famílias, para os homens, para os filhos, vai ser bom para todo mundo. Então a gente conta com a compreensão do nosso legislativo, que é um projeto bom para toda a sociedade. E já encaminhamos projetos de captação de recursos para o governo federal, que também está nos apoiando, e com certeza, com o apoio do governo federal, nós vamos estruturar a nova Secretaria de Política para as Mulheres e vamos poder preconizar a Lei Maria da Penha através de serviços reorganizados, reestruturados, como se deve. Eu tenho certeza, deve ter falado então com a Cidinha lá, assessora da ministra Eleonora Mirecucci, que eu tive a oportunidade de entrevistar em Brasília, e que falou, verba tem, basta ter projeto, basta ter proposta, que o governo federal, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é um ministério, a ministra Eleonora Mirecucci tem um trabalho fantástico ali, com certeza essa parceria vai render bons frutos, né? Estou muito otimista e tem muita gente em Santo André e também em nível nacional torcendo pela gente, pelas mulheres, para a gente avançar nessa política, porque já tivemos muito sofrimento nesse aspecto também, né? Mas agora vamos comemorar, porque hoje é um dia muito especial. Legal, Silmara, obrigado pela entrevista, a gente vai falar mais vezes. Obrigada. Parabéns aí por essa conquista. Obrigada a vocês que têm um papel super importante também de divulgar para toda a sociedade que não está aqui presente hoje. Muito obrigada, Joaquim. Ótimo, essa é a Silmara Colchão, assessora de gabinete
gabinete para assuntos relacionados à mulher e futura secretária de Relações para as Mulheres em Santo André. Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região. E Brasa Bar, a verdadeira parrilla argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, esquina com a Avenida Kennedy, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram muito as informações deste programa. A gente falou muito do setor químico, petroquímico e do plástico. Conversou com o deputado federal Vanderlei Sirac, com os representantes da indústria, né? O Marco Demarque, o Paulo Teixeira, João Parolin, com o presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, o Paulo Lage, com o vereador Wagner Rubinelli, do PT de Mauá. Também falamos com Ivan Sartori, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o prefeito Carlos Grana, com a Silmara Conchão. Enfim, trouxemos informações importantíssimas que a gente sabe que são muito úteis no seu dia a dia. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!